Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra dois grandes apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, que é venerado na Igreja como um dos santos das causas impossíveis. Eles dois foram escolhidos juntamente com os outros 10, depois de um grande momento de oração de Nosso Senhor. Vejam que o Evangelho, ora contemplado por nós, nos fala que Nosso Senhor subiu a montanha para rezar e ficar ali a sós com o Pai. A oração é para nós cristãos o grande momento que nós temos para encontrarmos o equilíbrio que tanto desejamos, para encontrarmos a paz que tanto necessitamos, para encontrar a segurança que nos momentos de tribulação nós almejamos. Rezar é próprio de quem ama a Deus. Rezar é próprio de quem sente saudade do céu. Amar faz parte da vida daqueles que foram feitos para a eternidade. Orar é dialogar com Deus, onde o homem fala para Deus as suas necessidades, mas escuta de Deus também o que Ele nos tem a dizer. É uma pena que muitos não aprenderam a rezar, não aprenderam a gastar o precioso tempo em Deus, a meditar, a escutar aquilo que Deus diz. Muitas vezes só falam e esquecem de escutar a Deus que também quer falar. Observem que as nossas orações são orações onde só nós falamos. E se a gente parar de falar, parece que a oração acabou. Não. É preciso aprender a silenciar, pensar em Deus e deixar Deus também nos falar. Oração não é monólogo, não é conversa de uma pessoa só. Oração é um diálogo de amor entre duas pessoas que se amam, entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Não só eu falo, mas eu também escuto Deus me falando. Quem aprende a escutar a voz de Deus, quem permite que Deus fale aos seus corações, começa a ver a vida com um novo sabor, começa a enxergar a vida de outra forma, começa de verdade a encontrar esse equilíbrio, essa paz, essa serenidade tão peculiar ao cristianismo, porque assim o fundador viveu, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós paramos para analisar a vida de Jesus, nós vemos que a vida dele não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil, com tantos contratempos, com tantas inquietações externas, com tantas injustiças da sociedade para com ele. Mas ele mesmo nunca perdeu a paz, ele mesmo nunca perdeu a serenidade. Por quê, Padre? Porque nosso Senhor rezava, porque nosso Senhor tinha saudade do céu, porque nosso Senhor tinha saudade do seu Pai, e a força do Espírito Santo
que é o verdadeiro amor, fazia com que ele sentisse essa necessidade de deixar a todos para estar com o Pai, ali de onde ele viera, onde ele vivia e para onde ele haveria de voltar. Nós, católicos, deveríamos ter um pouco de vergonha ao chamar muitas vezes aquilo que nós fazemos de oração. Muitas vezes uma oração tão mal amanhada, uma oração tão mal feita, nas pressas, uma oração muitas vezes onde só eu falo e Deus não fala. A oração de nosso Senhor aqui deveria nos envergonhar. Observem que nós não temos poder nenhum e só queremos rezar quando precisamos. Ele tinha todo o poder em suas mãos e rezava porque descobriu o verdadeiro amor, o Espírito Santo, pelo Pai. Meus irmãos, isso aqui é muito forte para nós, porque ninguém é feliz vivendo a revelia de Deus. Ninguém é feliz se não aprender a viver uma vida de oração. Ninguém é feliz se não tomar consciência do seu papel amoroso diante dos homens, do seu papel amoroso diante de Deus. Olhem que quando nosso Senhor desce da montanha, nosso Senhor já tem ali uma clareza do que Ele ia fazer. Não foi 10 minutos de oração não, viu? Mas o texto aqui é tão bonito, porque diz assim: passou a noite toda em oração a Deus, ou seja, fazendo vigília. É impressionante porque ele não precisava de nada, mas rezavam a noite toda. Nós precisamos de tudo e não temos disposição de rezar. Ele era santo, passavam a noite toda rezando, mas nós somos tão pecadores e rezamos tão pouco. Passou a noite toda em oração, e ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. É bonito porque aqui antes da decisão, ele foi consultar o Pai, ele foi rezar ao Pai, ele não tomou a decisão sozinho, mas ele escolheu aqueles que ele quis. Não escolheu os mais santos, escolheu aqueles que ele julgou e viu que tinha condições de responder ao seu amor, e acreditou em todos eles, inclusive em Judas Iscariotes, o traidor. Vocação de apóstolo ele tinha, como tinha João, como tinha Pedro, mas não aproveitou o chamamento de Deus, não entendeu o chamado do Senhor, que quando Deus chama, não é porque nós somos melhores, mas porque Deus nos quer perto dele. Olha, minha gente, cada vez mais eu me choco com a humanidade. Ontem vinha eu do Riachinho, meia-noite. Fiz uma reunião, organizando o congresso eucarístico, escolhendo, formando, completando o novo conselho comunitário. E vinha de lá para cá. Quando eu chego ali no Socó, eu encontro uma pessoa deitada
na pista. E eu pensei que era um saco. E desviei o carro. Quando eu olhei, era uma pessoa. Eu disse: eu não vou parar o carro sozinho. E vim embora procurando uma casa que tivesse aberta. Vou chegar ali, vai que alguém atropelou e de repente eu leve a culpa. E vim embora procurando uma casa à meia-noite que tivesse pelo menos com a luz acesa para eu chamar. E de lá para cá não encontrei nenhuma, nem com uma faísca de televisão. Disse: danou-se. Aí quando não vai ter jeito, cheguei na Boa Vista, mandei uma mensagem para Bruno, ele respondeu. Eu disse: meu filho, vamos ali comigo no Socorro, tem uma pessoa caída na pista. Aí voltei lá com ele. Cheguei lá e encontrei um dos jovens da nossa paróquia numa situação deplorável. Quando eu abri o vidro do carro, aí me conheceu. Padre, eu disse: oi. Menino, o que é que você está fazendo aqui desse jeito? Eu pensei que você estava morto. Aí começou a chorar, começou a lamentar. Me leva em casa que eu não consigo ir. Eu abri a porta do carro, tirei a bolsa que estava atrás, coloquei na perna de Bruno e fui levar. E para ver o nível de consciência da pessoa, eu dizia assim: mas eu não sei onde é tua casa. Aí ele me dizia assim: o senhor sabe, o senhor já foi lá tantas vezes. Eu disse: mas eu não sei onde é tua casa. Ele disse: o senhor sabe. E um desespero, um choro, uma agonia tão grande. Deixei em casa, vim embora. E aquilo ali me inquietou tanto. E hoje foi o dia todo com um pensamento nessa situação, porque nesses 10 anos eu já encontrei essa mesma situação 3 vezes na estrada. Uma vez entre Mato Verde e Monte Azul, fui até Monte Azul, até Mato Verde, chamar a polícia, para que chegasse lá e olhasse, a pessoa estava bêbada. Outra vez, no mesmo lugar ali no Socorro, encontrei um também embriagado, querendo morrer. Na mesma situação, vindo da faculdade. E agora, mais um numa situação deplorável também. E aí, nesses 10 anos, a gente sabe, a gente conhece a juventude, quem reza, quem vem à igreja, quem não vem. E mais um daqueles que se perderam porque não foram dóceis à igreja, não foram dóceis a Deus. Nosso Senhor chama, mas é preciso que as pessoas respondam com amor ao chamado de Deus. Nós não somos nada. Eu costumo muito dizer assim: mas como nós temos pessoas que pensam pequeno, que vivem uma vida tão medíocre, que não têm disposição de rezar, de ir à igreja, de pedir a Deus sabedoria, força em meio às dores. Minha gente, nós estamos hoje aqui sãos, mas quem garante que daqui uma semana nós não estaremos loucos, ou numa depressão medonha? Quando o Senhor diz assim: é preciso orar e vigiar. Não é só orar e vigiar contra Satanás, não. É orar e vigiar o nosso psicológico também, que muitas vezes se abala e se desestrutura todinho. E vocês sabem que entre a sanidade e uma loucura é um fio tênue. Quebrou, acabou a sanidade, a loucura se alojou. E uma das coisas que mais dá equilíbrio ao homem é levar a sério a relação com Deus, é levar a sério a vida de oração.
É entender que assim como o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa ser alimentada também. E alimentar o nosso ser em oração nos faz fortes, robustos, nos faz de verdade vivermos protegidos na graça de Deus. Até quando, minha gente, nós iremos perder a juventude para as drogas? Até quando nós iremos perder a juventude para o álcool, para a prostituição? Eu achava engraçado, até comentava com Valdemir, porque quando eu passava por isso, Bruno dizia assim para mim: padre, mas o senhor é corajoso, viu? E eu no meu coração dizia: faz parte do meu ofício. Vocês imaginem como é que eu deixo um jovem estirado numa beira de uma BR querendo morrer, e eu venho para minha casa e vou dormir. Eu não seria nunca sacerdote, seria um demônio vestido de batina. É impossível não ter compaixão de uma situação dessa. E além do mais, quando você conhece todo mundo, os parentes, os familiares, não tem como. E essa vida de oração, essa vinda à igreja é uma necessidade que nós temos. Ninguém está livre. Vivemos em um mundo vazio, que falta equilíbrio. E se nós não nos preenchermos de Deus, nos preencheremos de coisas que nos afastam de Deus, nos destroem e nos roubam de nós mesmos e nos roubam de Deus. Mas são tantos casos nesses 11 anos quase que eu aqui estou, de ajudar, de orientar, de torcer, de chamar a atenção de um aqui, outro ali, de muitas vezes receber uma denúncia de alguém: olha, padre, fulano passou aqui na comunidade numa situação toda suspeita, e eu dizer: venha cá, meu filho, o que é que está acontecendo? Uma vez, um foi namorar em uma comunidade com uma jaqueta diferente, e uma pessoa me disse assim: olha, padre, passou aqui fulano com uma roupa diferente, eu acho que veio atrás de drogas. Eu disse: eu não acredito. E aí fui atalhar a pessoa: vem aqui, meu filho, me conta isso aqui. Não, padre, até a roupa você estava diferente. Até isso contaram. Eu digo: sim. Porque quem quer o bem da gente, quando vê que a gente está em perigo, procura quem pode nos ajudar. Não é fofocar, é ajudar. Quem quer o nosso bem nos ajuda. Muitas vezes não tem coragem de chamar a atenção, chega e procura o padre: padre, converse isso aqui, olhe isso aqui. E o padre vai clareando, quando pensa que não chama a atenção. Por quê? Porque, minha gente, olha, todos nós somos sagrados. Nós somos sagrados. Não existe ninguém mais sagrado que ninguém. Tem vida humana, foi feita a imagem e semelhança de Deus, é sagrado. E a nossa juventude está cada vez mais se corrompendo. Felizes são aqueles que aprenderam a viver em Deus e cresceram nesse altar. Foram protegidos de tantas coisas, são protegidos de tantas coisas, e na hora da dificuldade, da agonia, da dor, sempre vem uma palavra aqui proferida, exortada, uma palavra que nos dá garantia para permanecer e estar em Deus. Olha, vocês 7 que hoje vão assumir o ofício de mestres de cerimônias na paróquia,
mais do que Deus chamar vocês para o serviço dele, Deus está buscando proteger vocês daquilo que o mundo quer fazer com todos nós, nos tragar e destruir. Eu costumo dizer que o altar da Igreja Católica é, de verdade, uma escola para a vida, onde se aprende a vencer a timidez, onde se aprende a ter responsabilidade, onde se aprende a interpretar um texto, entender uma rubrica, onde se aprende obediência, onde se aprende a se relacionar com as pessoas. Se eu fosse pai e visse o meu filho no altar, eu teria um orgulho tão grande. E além do mais, conduzindo uma cerimônia dessa, com tanto requinte, com tanta delicadeza, com tanta responsabilidade, com tanto compromisso, eu teria tanto orgulho, aquele orgulho santo, de dizer assim: Senhor, muito obrigado, de ver o meu filho aqui servindo ao altar, porque tantos pais estão aí, contemplando os filhos chegarem em casa drogados, embriagados, ou, quem sabe, descobrindo um Instagram, um Facebook do filho, da filha se prostituindo, se oferecendo. A igreja que é mãe, que cuida, que zela, que protege. Esse trabalho, minha gente, aqui desenvolvido na paróquia, em meio a tantas dificuldades, é de verdade um trabalho espiritual, mas que tem todo um aspecto social. Quantos jovens teriam se perdido no mundo das drogas se não tivessem crescido aqui? Quantos? Quantos teriam se perdido aí fora? Eu não me escandalizo quando eu vejo um jovem indo numa festa, dançando, brincando, namorando. Isso é sadio. Eu fiz tanto isso. Mas eu me escandalizo quando um pai não está nem aí para o filho praticar a religião. Eu me escandalizo quando a mãe não chama a atenção dos filhos para irem à igreja, esquecendo que os filhos irem à igreja, os pais não estão só fazendo um bem aos filhos, mas a eles mesmos, para que venham ter uma velhice feliz. Porque vocês sabem, quando um filho trilha o caminho errado, é a velhice do pai e da mãe que é totalmente perturbada. É a falta de paz na terceira idade que os pais não terão. Agora observem uma coisa. Observem se os problemas sociais que nós temos no nosso município estiveram ou passaram pela Igreja Católica. Observem se os problemas causados pela juventude passou por aqui. Não. Porque graças a Deus a grande maioria aprendem de verdade a crescer na amizade com Cristo e se formar para serem boas pessoas. O que eu desejo a vocês, 7, é que tenham responsabilidade, não é com o padre, mas a responsabilidade com Jesus. Para que lá à frente, quando vocês começarem a realizar os sonhos que todos nós temos no coração, vocês, com amor filial para com Deus, o Senhor, o bom Deus, possa dizer assim: eu vou realizar o sonho desse meu filho, porque ele sempre foi tão obediente a mim. Porque o pai, quando tem um filho obediente,
o Pai faz sempre os gostos. Eu, graças a Deus, posso falar isso com muita propriedade, porque sempre fui muito obediente aos meus pais, até hoje em dia. Muitas vezes estou, quando vou para casa na orla, com um amigo padre, num restaurante, 11h30, meia-noite, conversando. Minha mãe liga: meu filho, vem embora que eu vou dormir. Eu digo: peraí que eu tenho que ir embora. Aos 39 anos de vida, morando a 1.300 quilômetros, mas quando estou na casa deles, preciso exercitar a obediência. Então, um bom filho obediente a Deus, recebe de Deus tudo aquilo que deseja, que almeja, se Deus julgar que é bom para a nossa salvação. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude. Ilumine a nossa juventude, ilumine a nossa paróquia, ilumine a mim como pastor, para que possamos sempre criar formas de evangelizar essa juventude, para levá-los ao céu e formarem assim cada vez mais uma sociedade mais justa e mais fraterna. Vamos, pois, pedir ao Senhor da vida, ao Senhor da messe, que se digne abençoar esses jovens, que se digne abençoar as suas vestes, para que eles, servindo ao altar, possam um dia alcançar os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.